paz, seja bem-vindo ao nosso canal de estudo bíblico, canal em que nós queremos ministrar o entendimento e o conhecimento da Palavra de Deus. E hoje nós queremos estudar sobre o código da Palavra de Deus. E o que seria isso, meu querido e minha querida irmã? Na verdade, a Bíblia é dividida em capítulos, em versículos. Ela trouxe algo que é interessante para o nosso entendimento. Irmão, eu creio assim que não foi por acaso. Cada versículo, cada capítulo, cada livro colocado no seu lugar, de acordo com que aquilo que está escrito vai trazer uma mensagem muito clara daquilo que Deus quer transmitir para a nossa vida. Então, eu fiz algumas separações de cada primeiro livro, de cada livro e de cada versículo, conseguintemente ao mesmo número do capítulo. E isso, Deus trazendo a sua mensagem no texto. Capítulo 1, versículo 1 do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, vai dizer: no princípio, Deus criou o céu e a terra. A criação de Deus está no primeiro capítulo do primeiro livro, no primeiro versículo. Segundo capítulo, livro de Êxodo, no capítulo 2, no versículo 2, nasce um libertador, cujo nome é Moshe, filho de Joquebede, no hebraico Moshe, em português Moisés. No capítulo 3, no versículo 3, que é o livro de Levítico, ou em hebraico Vaikra, está escrito que o sacerdote, ele vai oferecer o quê? Um sacrifício de paz. No quarto capítulo e no quarto versículo vai estar escrito que o escolhido, ele vem dos filhos de Coate, ele é um coatita, ele terá da idade de 30 anos para cima e ele será responsável por conduzir a arca do concerto, que representa a glória de Deus. No quinto livro de Deuteronômio, no quinto capítulo e no quinto versículo, está escrito que ele vai estar de pé e ele vai apresentar a palavra de Deus. No sexto livro, livro de Josué, no capítulo de número 6, no sexto versículo, Josué, ele levanta os sacerdotes e os quais estarão com 7 trombetas diante da arca do Senhor para fazer então o contorno de toda a muralha para que ela venha cair. No capítulo 7 do sétimo livro, o livro de Juízes, no sétimo versículo, estão ali separados 300 homens que então pegaram a água e lamberam, levaram a boca e lamberam como o cão assim o faz. São os 300 escolhidos de Gideão. No oitavo livro, o oitavo livro é o livro de Ruth. Esse somente tem 4 capítulos, mas no quarto capítulo, no quarto versículo, vai estar escrito que Boaz então fez uma proposta, aquele que primeiro poderia redimir a mulher de nome Ruth e tomar a herdade, a herança, então tomando para ele aquilo que pertencia ao falecido esposo de Ruth. E como esse assim não fez, Boaz se levantou como um remidor. O livro de Ruth é o oitavo livro da Bíblia. O nono livro é o livro de 1 Samuel.
em 1 Samuel, no capítulo 8, no versículo 8 e no versículo 9, acontece o fim da teocracia. O povo então rejeita os filhos de Samuel, que iriam então suceder o sacerdócio do seu pai. E o povo, rejeitando aos filhos de Samuel, escolhe para si um rei. É o fim da teocracia e o início da monarquia na nação de Israel. Isso tudo são mensagens que o Espírito Santo traz. Na criação, nasce o libertador, ele será quem oferece sacrifício de paz. Ele é escolhido para conduzir, para carregar e para levar a glória de Deus. Ele estará de pé e ele manifestará o mandamento, a palavra de Deus. Diante dele haverá 7 trombetas diante da presença do Senhor. Ele vai separar para si aqueles escolhidos que lamberem a água feito o cão, e a palavra adoração é do grego proskinel, que é aquele que lambe a mão do dono feito o cão. Então, os adoradores serão separados. Aqui é o fim da teocracia, mas será eleito um rei. O 10º, então, livro da palavra do Senhor é o de 2 Samuel, cujo no capítulo de número 9, no versículo de número 9, o rei Davi manda chamar o homem de nome Ziba e fala que então há alguém ao qual ele pode usar de exercício de misericórdia para com a família de Saul, e é chamado então o jovem Mefibosete, o qual lhe dado assento à mesa do rei. Isso tudo são mensagens daquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida. Meu amado irmão, a Bíblia ela nos conduz por meio de códigos para que possamos ter entendimento da mensagem do Senhor. E eu quero dizer que muitas das vezes esses códigos estão assim descritos na palavra do Senhor. Em Provérbios, no capítulo 13, no versículo 13, está escrito: o que despreza a palavra perecerá, mas o que guarda o mandamento será galardoado. Provérbios 13, 13. Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 17, está escrito: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Porque a palavra de Deus, esses códigos, esses códigos sempre vão falar do Messias, do Yeshua, do Cristo, do eleito, do ungido de Deus. Tanto é que aqui o nome Josué tem a mesma raiz hebraica do nome de Jesus. Ou Joshua ou Yeshua significa Jeová salva. E no livro de Josué, no capítulo 6, no versículo 6, Joshua, ele está escolhendo sacerdotes que conduzem as trombetas, mas toda a Bíblia, ela quer trazer nos seus códigos uma palavra para mim e uma palavra para você. E esta palavra, ela pode ser escrita com as seguintes letras: A, B, N, E, G, A, C cedilha, A, O, tio. A abnegação é o homem negar a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Alguns homens abnegaram. Abraão, após 25 anos aguardando a sua promessa que se cumpre, que é o nascimento do filho do ventre de Sara, o jovem de nome Isaque, de nome Sorriso, no capítulo 22, ele abnega daquilo que Deus havia lhe dado para cumprir em Moriá, no mandamento de Deus, a vontade do Senhor. E ele entrega, abnegando a sua própria vontade. Então temos outro código,
aqui do livro de Ezequiel, no capítulo 14, no versículo 14. Apenas 3 homens fugiriam do poder da peste, da espada e então da fome, pela própria justiça, porque eram homens abnegados. Esses homens entenderam o código de Deus e entenderam, negaram a si mesmo, cumpriram o mandamento de Jesus: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me sigam. O homem de nome Jó, o homem de nome Daniel e o homem de nome Noé são 3 homens que escapariam pela própria justiça do poder da espada, da peste e da fome, porque eram homens abnegados. Noé abnegou até mesmo todo o contexto social em que vivia, para proclamar que Deus traria juízo sobre a terra, e então construiu uma arca para que fossem salvos todos aqueles que pela fé crescem na palavra de Noé, e ninguém creu. O homem de nome Jó, então, ao ser colocado no contexto espiritual, no qual o inimigo falou que se fosse tocado em tudo quanto ele tinha, ele então blasfemaria contra Deus, e da noite para o dia ele perde 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 bois e 500 jumentos, e ainda perde 7 filhos e 3 filhas, totalizando 10 filhos. E perdendo isso tudo, ele abnegou o seu próprio contexto racional, e ele então, em adoração, proclama: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Deus deu, Deus o tomou, bendito é o nome do Senhor. E o homem de nome Daniel, este homem foi então, Dario foi incitado a escrever então um édito ou um decreto que falou que aquele homem que fizesse qualquer petição ou a um Deus ou a qualquer pessoa, senão a pessoa do rei, seria lançado na cova dos leões. Daniel, ao tomar conhecimento deste édito e deste decreto, ele abnegou-se a si mesmo, ele se autonegou, porque ele foi até a sua casa, voltado para a cidade de Jerusalém. Ele levanta as suas mãos em oração e proclama em petição e ora ao Deus de Israel. Aquilo que foi visto pelos seus inimigos foi então invocado, proclamado a falha de Daniel, que o condenou à cova dos leões, e nem por isso ele reclamou, questionou, ou ele tomou qualquer atitude contrária. Não, ele aceitou o decreto que havia sido imposto, mas não negou a sua fé. Então, o código da Bíblia é a abnegação. Todo aquele que abnegar a si mesmo, então será recompensado por Deus. Este é um vídeo que eu quero então deixar para que você medite nesses códigos que estão aqui e naquilo que a Bíblia quer dizer ao nosso coração. Vou trazer em breve a continuidade desse vídeo e desse estudo. Se você quiser acompanhar este canal, acompanhe-nos, curta este canal e acompanhe este canal, e você ficará inteirado da continuidade desse estudo. Deus abençoe a sua vida. Se puder, compartilhe com seus amigos. Se você gostou, clique em curtir. Deus te abençoe. Assim te agradeço. No nome de Jesus.